Bom dia, são 8h15, segunda-feira, 2 de fevereiro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Renan Calheiros é reeleito presidente do Senado. Casa renova um terço da composição. Veja como foi a posse dos 27 parlamentares eleitos em outubro. 3 maiores bancadas perdem senadores nesta legislatura. E acompanhe também a posse dos deputados na Câmara Federal e como ficou a composição dos partidos lá. Nesse domingo tomaram posse os 27 senadores eleitos em outubro passado. Dos novos parlamentares, 5 foram reeleitos, 9 são ex-deputados, 2 são ex-governadores e outros 9 estão pela primeira vez no Congresso. Dia de festa no Senado. Dia de festa, muita festa. Este ano, 27 senadores tomam posse. É que o Senado se renova de maneira alternada a cada 4 anos. Antes de serem empossados, foto oficial e registro das digitais para poder votar no plenário. Gladson Camelli é o mais jovem, com 36 anos. É um grande desafio. É um momento e uma forma que tenho a oportunidade de mostrar para o Brasil e para todos os brasileiros que a juventude sim tem capacidade de ter um representante na alta escala do Legislativo, que é o Senado Federal. Dos 27, 5 foram reeleitos, 9 são ex-deputados federais, 2 ex-governadores e outros 9 estão pela primeira vez no Congresso. Eles chegam animados e cheios de propostas. Eu fui de um prefeito um mestre de obras. Então, por isso veio o nome de Velhinho Trabalhador. E eu espero ser um trabalhador aqui no Senado Federal. Telmaro no Senado é o povo no poder. Você chega aqui com uma expectativa grande. E isso no decorrer é que nós vamos ver se é possível. A maioria cita as grandes reformas como prioridade. Eu defendo vários temas. Acho que um tema muito importante são as reformas, que há muito tempo se discute, que ainda não saiu do papel. A reforma política. Acho que nada é mais desmoralizante, tá certo, para a representação política brasileira do que esses escândalos que nós estamos assistindo agora. Aqui no plenário, a primeira reunião preparatória começou com quase 1 hora de atraso. Ela foi aberta pela mesa diretora dos últimos 2 anos, presidida pelo senador Renan Calheiros. É esta reunião que dá posse aos senadores eleitos no ano passado e é nela que eles prestam o compromisso previsto no regimento. O compromisso foi lido pelo senador mais velho, José Maranhão, de 81 anos. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eles responderam 1 a 1. O plenário estava lotado. Quase todos os colegas veteranos vieram receber os novatos. E, além deles, cada senador trouxe 12 convidados que acompanharam a cerimônia ao vivo ou pelo telão. Toda a família em peso, especialmente a esposa dele, o filhinho dele que acabou de nascer e os nossos pais estão com ele nesse momento. A cerimônia de posse durou apenas 20 minutos. Depois do compromisso, o coral do Senado cantou o hino nacional. E a sessão foi encerrada com a promessa de um ano de muito trabalho. Acho que vai ser um dos anos mais turbulentos dos últimos 30 anos na política nacional, por todo aquilo que descambou de alguns tempos para cá. A política econômica ruiu, chegando a praticamente zero. A inflação não é contida, o escândalo da Petrobras é o arremate de um longo festival, há muito por fazer. E os senadores deram um novo mandato de presidente da Casa a Renan Calheiros para o biênio 2015-2016. O senador Luiz Henrique foi o primeiro candidato a entrar no plenário, acompanhado de alguns parlamentares do PMDB e de partidos de oposição. Meia hora depois, chegou Renan Calheiros, atual presidente e candidato à reeleição. Os dois se cumprimentaram e ainda tiveram tempo para mais um corpo a corpo em busca de votos. O líder do PMDB anunciou o apoio da maior bancada do Senado a Renan Calheiros. Eu indico o nome do companheiro senador Renan Calheiros
como candidato a presidente dessa casa, cumprindo o que determina o regimento e fazendo a proporcionalidade que determina o nosso regimento do Senado Federal. E coube à líder do PSB apoiar a candidatura avulsa de Luiz Henrique, que também é filiado ao PMDB. Em nome das lideranças do Partido Socialista Brasileiro, PSB, do PDT, do PSOL, do PP, do PPS, do PSDB, do DEM, além de membros de vários partidos, requeremos a inscrição da candidatura do senador Luiz Henrique da Silveira. No discurso de campanha, o catarinense prometeu transparência na distribuição das relatorias para os projetos de lei e defendeu a aprovação de uma reforma política com mudanças no financiamento de campanha. Veio da escola do grande líder Ulisses Guimarães, cuja lição maior é mais do que atual. O povo nos convocou para fazer mudanças. Ou mudamos, ou seremos mudados. Renan Calheiros destacou as medidas de economia tomadas na última gestão como presidente e prometeu independência em relação ao Poder Executivo. Irei cumprir com rigor, com absoluto rigor, como tenho feito, o mandamento constitucional da harmonia e independência entre os poderes. Sobretudo, da independência, da qual jamais abdicarei. A decisão foi no voto, manual e secreto. 1 a 1, os senadores foram à urna, seguindo a regra de antiguidade de criação dos estados. Antes mesmo de a apuração chegar ao fim, Renan Calheiros comemorou a vitória. Com 42 votos, o resultado já era irreversível. Foram 49 votos para Renan Calheiros, 31 para Luiz Henrique e 1 nulo. O alagoano ocupa a cadeira de presidente pela 4ª vez. Gostaria, sinceramente, de manifestar minha gratidão aos senadores e senadoras pela renovação da confiança. Conduzir o Senado Federal me honra muitíssimo e me obriga a redobrar o trabalho, triplicar o ânimo, quadruplicar a vontade de acertar para corresponder ao crédito que me foi concedido pelos senadores e pelas senadoras. O Senado precisa fazer mais uma reunião preparatória, desta vez para eleger os outros 10 membros da mesa diretora. Como não houve acordo entre os partidos políticos para indicar os representantes neste domingo, a eleição ficou marcada para a próxima terça-feira. Quando não há acordo, você tem a disputa, remete ao plenário a decisão. É provável que não haja acordo para muitos cargos, então nós temos que fazer as disputas. Se fizermos na terça, será melhor. Esta será a 4ª vez que Renan Calheiros ocupa a presidência do Senado e do Congresso Nacional. Veja a trajetória do político alagoano. José Renan Vasconcelos Calheiros nasceu há 59 anos em Murici, Alagoas. Iniciou a carreira política ainda na Faculdade de Direito. Em 1978, foi eleito deputado estadual aos 23 anos. Em 82, veio para Brasília como deputado federal e cumpriu 2 mandatos. Foi eleito senador em 1994 e reeleito em 2002 e 2010. Também foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Presidiu o Senado entre 2005 e 2007, quando renunciou ao cargo em meio a denúncias de irregularidades, mas foi absolvido pelo plenário dos processos por quebra de decoro. Em 2013, voltou à presidência da Casa e iniciou uma reforma administrativa, reduzindo custos e cortando cargos. Nessa nova legislatura, o Senado renova 1/3 da composição. 2 partidos deixam de ter representante na Casa e 8 têm suas bancadas reduzidas, entre eles as 3 maiores legendas. Veja como ficará a distribuição das forças partidárias na Casa.
Com a renovação de 1/3 das vagas, o Senado terá 15 partidos, um a menos que a última legislatura. As 3 maiores bancadas permanecem com PMDB, PT e PSDB. Mas eles perdem senadores. O PMDB cai de 20 para 19, o PT de 14 para 13 e o PSDB de 12 para 11. Os grandes partidos obtiveram as maiores bancadas entre esse terço que foi eleito. Nós tivemos também uma participação dos partidos pequenos, mas ela refletiu em grande medida a distribuição que já havia na casa. O PCdoB também diminui a bancada em 1 representante, mas o partido que mais perde senadores é o PTB, 3. Já o que mais cresce é o PSD, que ganha 3. O PSB sobe de 4 para 6 cadeiras. Esse crescimento de partidos médios é um fenômeno que aconteceu no Senado e na Câmara. Foi uma decisão da população no sentido de, vamos dizer assim, pulverizar mais ou reduzir um pouco a importância desses partidos que há anos lideram ou se revezam na presidência do Senado. PDT, Democratas e PR ganham 1 senador cada. O PP se mantém com 5. PSOL, PRB e PSC continuam com apenas 1 cadeira. E o PPS volta a ter 1 senador. 2 partidos perderam seus representantes no Senado, o PROS e o Solidariedade. Com a saída da senadora Cátia Abreu para o Ministério da Agricultura, o PMDB contará com 18 senadores na prática, ao invés de 19, já que o suplente que assumirá a vaga dela, Donizete Nogueira, é filiado ao PT. Com isso, o Partido dos Trabalhadores passa a ter 14 senadores em exercício para o próximo mandato. Mas para a composição de bancadas, vale o partido do senador titular da cadeira. E nesse domingo também tomaram posse os 513 deputados eleitos em outubro passado. Nesta nova legislatura, 289 são parlamentares reeleitos. 26 já tiveram mandato em algum momento e 198 são novos deputados que chegam ao Congresso pela primeira vez. A reportagem é da TV Câmara. O deputado Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, o mais idoso entre os que possuem mais mandatos, presidiu a sessão de posse. Todos nós temos o mesmo mandato a cumprir. O mandato de deputado federal que já foi exercido por personalidades como Adalto Lúcio Cardoso, Célio Borja, Rubens Paiva, que incrivelmente continua desaparecido, Ulisses Guimarães, que dá nome a esse plenário, e que nos orientemos pelos princípios da nossa Constituição, especialmente os da transparência, impessoalidade e moralidade. Sejam bem-vindos. Miro Teixeira também leu o compromisso de posse. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Esse é o momento em que cada um dos 513 deputados eleitos é chamado pelo nome para firmar o compromisso de posse. Quando é chamado, o deputado ou deputada diz: assim o prometo. Atento ao compromisso, o deputado do PT da Bahia, Valmir Assunção, disse que defenderá políticas para compensar a falta de representantes negros no Congresso. Entre os que tomaram posse, apenas 4% se declararam negros. Nós vamos trabalhar muito ainda para que a gente tenha aqui no Congresso Nacional em torno de 50% da população negra participando dos debates, votando, decidindo o seu próprio destino. Em meio ao plenário lotado, o campeão das urnas. Celso Russomano, do PRB de São Paulo, recebeu 1,5 milhão de votos. Para ele, a responsabilidade também é grande. Quanto mais votos a gente tem, mais gente está acreditando na gente. A responsabilidade é muito maior, né? Um plenário formado por homens. Nessa nova legislatura, as mulheres mais uma vez ocupam poucas cadeiras. São apenas 10% dos parlamentares. Entre as que tomavam posse pela primeira vez, Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro.
Filha de um ex-parlamentar, Roberto Jefferson, ela disse o que é preciso para trazer mais mulheres para o Congresso. Não acho que falta interesse, acho que falta tempo, apoio, estrutura e estrutura financeira. Todos eles participaram do momento final, que marcou o primeiro registro de presença no painel eletrônico dos deputados da nova legislatura. Declaro empossadas e empossados os senhores deputados que responderam ao presente compromisso. A Câmara dos Deputados terá no total 28 partidos em sua composição, o que deve dificultar a aprovação de propostas. O número é impressionante. 28 partidos políticos vão dividir as vagas na Câmara dos Deputados, 6 a mais do que na legislatura anterior. Uma verdadeira sopa de letrinhas. O PT tem a maior bancada, com 69 parlamentares. O PMDB, que no Senado é a maior legenda, na Câmara fica em segundo, com 65 deputados. O PSDB tem 54, PP 38, PSD 36, PSB e PR 34 cada. O PTB tem 25 parlamentares, PRB e Democratas 21 cada. O PDT tem 20, Solidariedade 15, PSC 13, PROS 11, PPS e PCdoB tem 10. PV 8, PSOL e PHS 5 cada, PTN 4, PRP e PMN 3, PEN, PSDC e PTC 2 deputados e o PTdoB, o PSL e o PRTB têm um parlamentar cada. Para este consultor do Senado, o excesso de partidos prejudica a democracia. Nós temos hoje uma situação na Câmara em que as duas maiores bancadas, PMDB e PT em primeiro lugar, o PMDB em segundo, elas estão em torno de 13%. Somadas as duas, elas representam 25%. Ou seja, 75% da composição da Câmara é dos outros 26 partidos. Isso faz, não é difícil raciocinar, que a cada ponto polêmico, a cada momento crítico em que uma matéria de repercussão nacional tenha que ser apreciada, a Casa precise de muito tempo, de muita negociação para que se construam maiorias. Nós temos partidos políticos que têm 1 ou 2 parlamentares e que inviabilizam a questão da governabilidade. É inviável uma reunião com 28 líderes partidários, cada um querendo puxar a situação em favor da sua legenda. A nova composição da Câmara não é tão nova assim. Dos 513 parlamentares, 289 eram deputados no ano passado e foram reeleitos, mais de 56% do total. Outros 26 já exerceram mandato em legislaturas anteriores e apenas 198 são novatos aqui em Brasília, menos de 39%. E 2015 começa com mais deputadas no plenário. Até o ano passado, a bancada feminina era de 46 parlamentares. Agora são 51. Ainda assim, elas são menos de 10% do total. Entre as eleitas, 23 são ou já foram parlamentares. É o caso de Érica Cocai, do Distrito Federal. Ela lamenta a baixa representação das mulheres na casa. As mulheres representam mais de 50% da população brasileira. Elas não podem ter uma representação que não chega a 10% do parlamento. Ou seja, nós temos um dos piores índices de participação feminina no parlamento. O Brasil, então, carrega uma mácula que fere a sua própria democracia. Terminamos aqui. No decorrer do dia, você acompanha mais notícias nos boletins do Senado agora. Fique com algumas imagens do dia de ontem da posse dos senadores.